atenção, Isaías 43, 7. Diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que ela nesta noite gere transformação e confronte realidades, ideologias, pensamentos, achismos e por aí afora. Que a tua palavra venha gerar transformação dentro de nós. Que nós possamos entender que nós fomos criados com um propósito. E o propósito de te adorar. Se você quer comigo, diga amém. Nós estamos então a uma série de mensagens falando de uma vida com propósito. Propósito tem a ver com crescer, tem a ver com construir segundo a capacidade de criatividade que nós temos. Propósito tem a ver com conexão com aquilo que você está ligado. Propósito é a razão porque algo existe. Diga comigo, propósito é a razão porque algo existe. Por que existe essas cadeiras? Para sentar. Quem concorda comigo que cadeira é para sentar? Então esse é o propósito que a cadeira foi criada. O microfone para amplificar o som, para que pessoas possam ouvir que estão distantes de uma forma clara. Então o propósito do microfone é, junto com o equipamento, amplificar o som. Então, esse é o propósito do microfone. O Senhor Jesus, quando pregava no monte, tinha uma técnica que ele pregava a favor do vento para que as ondas sonoras acompanhavam, o som acompanhasse, as ondas sonoras acompanhassem a posição do vento. Assim também ele pregava no barco. Por vezes o vento do mar ele sopra em direção à praia, então vem do mar para a praia, e ali então ele pregava e o som do Senhor Jesus ia a distante. Interessante que a pergunta nesta noite é: para que você serve? Para que você serve? Cada coisa que é construída, feita por um propósito de você. Para que você serve? Você sabe que quando você tem uma identidade, um propósito, você tem um sentido de vida. Já reparou isso? Que tem pessoas que elas vivem no dia a dia, um dia após o outro dia, ela não sabe para onde vai, ela não sabe o que ela quer fazer, porque ela não percebeu a sua identidade e não tem um propósito. Então isso faz com que a pessoa tenha um sentido de vida, quando ela tem a sua identidade e sabe o seu propósito. E nós fazemos parte do propósito de Deus. Por isso que nós somos criados. Isaías 43, 7, vou ler novamente: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Jeremias 13, 11, a parte B diz assim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Então eu e você fazemos parte do propósito de Deus. Para que Deus nos criou? Para adorá-lo e para glorificar. Esse então é o propósito, o porquê nós somos criados por Deus, para adorá-lo, para reconhecer que Ele é o Deus e o nosso Senhor. Entenda que você foi criado para louvor e honra de Deus. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. E a pergunta é: para que você serve? Para louvor e honra de quem você criou.
eu sirvo, quando eu sou generoso, eu exalto o nome do meu Criador. Então, as ações que nós fazemos, o movimento que nós fazemos para adorar a Deus. Então, nós estamos vivendo o propósito ao qual nós fomos criados. Diga, eu estou vivendo o meu propósito. Mesmo que você não esteja vivendo o seu propósito para o qual Deus te criou, eu creio que você vai passar a viver assim. Quem crê comigo? Diga amém. E Deus, Ele tem para a tua vida algo ímpar. Quando Deus te criou, Ele te criou de uma forma peculiar, de uma forma individual, específica, para a tua vida. Deus nos criou para algo específico, para cada um de nós. Deus te criou para um propósito específico. Diga comigo, Deus me criou para um propósito específico. Olha que interessante, identidade tem a ver com quem eu sou, propósito tem a ver com o que eu faço. Então, as suas ações e as suas atitudes têm a ver com o seu propósito. Por isso, eu e você temos que entender o nosso propósito, ou o propósito que nós estaremos inseridos, aquilo que nós queremos construir, aquilo que nós queremos fazer. Isso então nos dá estabilidade para continuarmos a viver e evoluindo nessa caminhada de fé. Propósitos específicos. Abraão foi chamado para ser pai de uma multidão. Moisés tirar o povo do Egito. Sansão para guerrear contra os filisteus. Samuel para ser profeta. Davi para ser o maior rei de Israel. Maria para ser a genitora de Jesus. João Batista nasceu para preparar o caminho para Jesus. Jesus para tirar o pecado da humanidade e salvar-nos. Percebe então que esses personagens da Bíblia, eles estavam inseridos em um propósito. E eles cumpriram o seu propósito. Tudo o que Deus faz é com propósito e tudo tem um desígnio. 1 Reis 19, do 19 a 21. E algo faz muito sentido para a gente esse texto sobre propósito. 1 Reis, já está ali, né? Diz assim, ó. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que me fiz. 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e o deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Temos nesse texto princípios que irão nortear o nosso propósito. Muitas pessoas estão existindo, mas não estão vivendo. Aquela pessoa que não sabe a sua identidade. Tem até uma expressão, um tanto meio estranha, que fala assim, Maria vai com as outras. Aquela pessoa que para ela tanto faz como tanto fez. Para ela, se ela está simplesmente existindo, tá bom. Mas Deus tem algo para nós que vai além daquilo que é comum, além de uma vida natural. Deus quer que você venha viver e viver com propósito. Diga assim comigo, eu viverei com propósito. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é o versículo 19, a parte B. Eliseu, então, ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parte. Eliseu, ele estava descansando ou trabalhando? Deus não chama pessoas desocupadas. Deus não chama pessoas desocupadas. Gideão, quando foi chamado, ele estava malhando trigo no lagar.
Davi, quando foi chamado, ele era pastor das ovelhas do seu pai, e trabalhando ele foi levar comida para os seus irmãos, e ali então, quando ele vê a afronta de Golias sobre o exército de Israel, ele se posiciona, e por ele ter se posicionado, ele vence Golias, e por vencer Golias, começa a história do rei de Israel. Então perceba que Davi, ele além de ser pastor, ele fez uma hora extra, de levar comida, e ali então ele viveu o chamado. Deus, quando chama alguém, ele já sabe que ela está envolvida em uma grande obra. Quantas pessoas dizem assim, não, agora não dá, eu ainda tenho que terminar isso, eu ainda tenho que fazer aquilo, não é o meu momento. Mas Deus, ele chama quem está realmente ocupado. Deus chama quem está realmente se movimentando. Interessante que Deus não chama gente grande para fazer algo grande. Deus chama gente que está ocupada para viver algo grande. Você pode reparar que, por vezes, na sua caminhada de fé, quanto mais ocupado você está, mais compromisso na igreja cai no teu colo. Não sei se com você é assim, talvez não, comigo é. Quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais compromisso, mais coisa eu tenho para fazer para a igreja. E sabe como que eu vivo? Sendo renovado pelo Senhor dia a dia. E quando eu termino uma jornada, igual domingo foi incrível, domingo foi fantástico. Às 8h30 da manhã, eu cheguei cedinho, bem mais cedo que eu cheguei bem cedinho. Depois então teve o café, teve a Santa Ceia ministerial, depois a Santa Ceia, aí a gente saiu, teve o ensaio do teatro, fiquei curiando o ensaio do teatro, saí daqui quase 1h, aí voltei às 3h30 para ajeitar a igreja, aí depois às 18 horas começou o chá, saí daqui quase 1h. Ou seja, isso faz com que eu venha a ser renovado, faz com que a experiência que eu vivi às 8h30 da manhã, às 10 da manhã, às 18 horas, faz com que eu sinta mais prazer em gastar a minha vida na obra, porque eu sei que Ele vai me renovar, eu sei que Ele vai cuidar da minha vida financeira, eu sei que Ele vai cuidar do meu casamento, vai cuidar da minha filha, vai cuidar da minha neta, vai cuidar da igreja, aquilo que eu não posso fazer, Ele vai fazer. Então Deus não chama de ser ocupado, Deus chama aquele que já está ocupado para viver algo grande nele. E as coisas de Deus têm uma tendência natural de nascerem pequenas e crescerem. Aquilo que nasce grande é monstro. Então as coisas naturais em Deus, elas começam pequenas, ninguém acreditando, rindo, zombando, mas em Deus ela vai crescendo, ela vai evoluindo. E a gente tem que tomar uma atitude diante disso, um posicionamento diante disso, parar de olhar o resultado do outro e focar no que Deus tem para a sua vida. Eliseu, ele era agricultor, estava arando a terra. Talvez o que você está fazendo hoje não faz sentido nenhum para um propósito grande na tua vida. Não faz sentido nenhum. O que você faz hoje não faz sentido nenhum para um propósito grande em Deus. Mas Eliseu, ele estava arando a terra, é agricultor, e ele então assume de Elias um propósito de se tornar um profeta. Perceba que quando Deus ele chama então Eliseu, e ele assume o lugar de Elias, e Elias já tinha sido um grande profeta. Sobre Elias já havia acontecido 7 milagres. Sobre Eliseu, então, por ele o seu chamado, ser trabalhando, e Deus então opera aquilo que é grande, naquele que trabalha. Eliseu viveu 14 milagres. O que Elias viveu de grande, Eliseu viveu de maior, pelo posicionamento de Eliseu. Então não espere você ficar desocupado, sem fazer nada, ou achar que Deus vai te proporcionar o tempo para você servir, para você conectar-se com pessoas, ou conectar-se no ministério, porque esse tempo não vai acontecer. Deus vai te chamar quando você estiver a 1000 por hora. Que nem diz os meninos, né? Voando no campo. Esse é o momento que Deus te chama, que te traz para perto, que você está na melhor fase de rendimento da tua vida.
Pode reparar que a pessoa parada quer ficar cada dia mais parada. Você percebe que o preguiçoso, quando ele vive a preguiça, ele fica mais preguiçoso ainda? Quem já teve esse? Não precisa nem levantar a mão. Quem já viveu isso? Você era ativo, de repente você parou, e parece que aquilo ficou mais pesado ainda, e menos você querer se movimentar, menos você quer se mover. Então, tem que você viver o propósito, não tem que você, quando você estiver parado, não tem que viver o propósito quando você está ativo. Quem crê comigo? Diga amém. Eliseu não era profeta, ele trabalhava com bois, arava a terra. Ei, continue fazendo o que você está fazendo. Continue servindo. Não pare no meio da sua caminhada. Se identidade é algo que aponta para o meu presente, para quem eu sou em essência, o propósito aponta diretamente para o meu futuro. Então a identidade aponta para o que você é hoje, para o que você está vivendo hoje. Mas o propósito, ele aponta para o teu futuro. O que você projetou para o teu futuro, isso faz parte então do teu propósito. E Deus, ele está desenvolvendo em você habilidades na sua vida, no anonimato, para que você possa expor, para que Ele possa expor a sua vida. Muitos de vocês talvez dizem assim: poxa vida, não acontece nada grande, eu não vejo mudança nenhuma na minha vida. Olha o que eu faço, eu sou uma pessoa pequena, não simples, meu trabalho é manual, eu faço algo que aparentemente, quando eu olho, é tão insignificante. Ei, é o que você está fazendo. Que Deus já está desenvolvendo em você habilidades para que você viva o teu propósito. Lembra o filme do Karate Kid? Como que era o mestre lá? O Miyagi. Ele treinava o Daniel. E eu lembro de 2 treinamentos. Coloca casaco, tira casaco. Não, esse é o Jack Chan e o... Isso aí mesmo. Coloca casaco, tira casaco. Aí depois um outro treinamento foi pintar a cera. Já lembra disso? Aí esse é para sonhar. Você assistiu, né? Mas ali aparentemente, e o menino então, ele ficou numa hora, ele se posiciona. Poxa, eu quero lutar, eu estou apanhando, estão zombando de mim. Eu sou pequeno, mas eu quero lutar, eu quero aprender, eu quero ser um mestre. Mas aquele exercício que aparentemente para o menino não fazia sentido nenhum, ele estava sendo preparado para se tornar um campeão. Então aparentemente aquilo que você faz, que não faz sentido nenhum para o teu futuro, para aquilo que você quer, Deus, em meio a essa atividade, Ele está te habilitando para viver um propósito. Quem crê comigo? Diga amém. Elias era o maior profeta da sua época. Quando ele lança a capa sobre Eliseu, está dizendo que Eliseu seria maior do que ele. Deus tem grande coisa para fazer na tua vida. Só 3 pecados. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Segundo princípio, está no versículo 20. Diz assim: ó, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: então irei contigo. Primeiro princípio, primeiro mandamento com promessa da palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Eliseu, ele sabia desse princípio. Eliseu sabia que o cumprimento, viver o princípio, era o gatilho para viver a promessa. Quando eu cumpro o princípio, Deus cumpre a promessa. Eliseu está dizendo assim: olha, eu vou honrar meu pai, vou honrar minha mãe, aqueles que cuidaram de mim até hoje, eu devo a eles satisfação, eu devo a eles sim um posicionamento. Ou seja, eu não sei como você caminha. Se você caminha segundo esses princípios de reconhecer pessoas,
Cuidado para não trocar o propósito pela proposta. Eliseu, ele poderia ter trocado o propósito pela proposta, mas para que ele viesse ver o propósito, ele tinha que honrar o princípio de ir até o seu pai e a sua mãe. Não troque o propósito pela proposta. Não troque o propósito pela proposta. Deus vai te levantar, Deus vai te fazer grande, mas não se esqueça de onde Ele te tirou. Terceiro princípio: vá e volte, respondeu ele, pelo que lhe fiz. Ele está dizendo: valorize o chamado. Ei, valorize o teu chamado. E quando eu não valorizo o chamado? Quando eu desperdiço a oportunidade que Deus me dá. Quantos de nós, quantos de vocês já estavam próximos da bênção? Ela estava colocada perto da gente e nós temos a capacidade de chutar ela para longe. Estava na tua mão, mas você teve a capacidade de chutar para longe. Quantas vezes você já fez isso? Quando que eu não valorizo o meu chamado? Quando eu troco o chamado por qualquer outra coisa. O pastor Marcelo me falou muito interessante, e pega as pessoas de uma forma que eu acho muito interessante. Por vezes as pessoas não vêm para um encontro, ou de voluntário, ou uma reunião, e dizem assim: eu tenho um compromisso. Eu não vim porque eu tive um compromisso. Aí, o que é que a gente tem feito? A gente lança a agenda. Então, do que vai acontecer durante alguns meses. Então, a pessoa, ela já tem um compromisso de fazer parte daquele do movimento da igreja. Então, não tem mais desculpa ela não vir em um movimento da igreja dizendo que teve um compromisso. Ela já tinha um compromisso. Ela não valorizou o compromisso que ela tinha. Ou seja, ela trocou o chamado por qualquer coisa. Terceiro, quando eu comparo o meu chamado com o chamado dos outros, Deus te deu um propósito único para você. O do outro é bonito, mas é do outro. Quantos de nós nos perdemos? Eu, por vezes, me perdi achando que eu deveria viver um propósito que o outro estava vivendo, que o propósito era comigo. Porque pregava, porque fazia, porque evangelizava. Mas cada um tem um propósito em Deus. Então não tem como eu comparar o meu propósito com o propósito de alguém, ou querer ser igual a alguém. Cada um tem o seu propósito. Sabedoria não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Porque por vezes pessoas conseguem ter muitas coisas, mas a sabedoria não está naquilo que ela tem, nas muitas coisas. A sabedoria está naquilo que ela faz com o que ela tem. Ei, o que você tem já é o suficiente para você viver o seu propósito. O segredo está, a chave está em você ouvir o chamado, a qual vai te impulsionar a você viver o seu propósito. Ei, o teu propósito você vai viver com aquilo que você tem. O que você tem, talvez você olhe e acha pouco, acha pequeno, mas já é o suficiente para você viver o teu propósito. Quem crê comigo? Diga amém. Amém. O que você tem é o suficiente para viver o propósito. Diga: o que eu tenho é o suficiente para viver o meu propósito. O quarto princípio, no versículo 21, Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento para arar, para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram. Então Eliseu, ele mata os bois, ele pega a madeira dos aparelhos e faz um churrascão da hora. Todos comem. Sabe o que Eliseu fez? Ele
Eliseu rompeu com o passado. Solte as amarras do teu passado. Se desprenda do passado e de tudo aquilo que impossibilita de você ir para frente. Eliseu, se ele não destruísse ou acabasse com aqueles bois e as ferramentas, talvez ele não se tornaria um profeta maior do que Elias. Ele estaria preso nos meus bois, nos meus equipamentos, nas minhas terras. Rompa com o teu passado. Eu não sei o que te prende ao passado. Interessante que não é romper com a tua história. Você tem uma história, não é romper com a tua história, mas é romper com aquilo que te prende no passado. Um sentimento, uma traição, a demissão do emprego. A pessoa foi demitida em 2000, até hoje ela não consegue trabalhar. Ela está presa ao. Ela foi roubada, roubaram o patrimônio lá, o que ela tinha, e ela não consegue mais caminhar, trabalhar, evoluir, porque ela está presa ao trauma do assalto que ela sofreu. E ela está presa ao passado. Quantos medos, quantos traumas, quantas frustrações que te prendem no passado. E se você permanecer preso no passado, você não consegue evoluir, você não consegue viver o teu propósito. Eliseu não viveria o propósito se ele permanecesse com os bois e os aparelhos. Filipenses 3:13, a parte B, Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Deixa o passado no passado, cumpra o propósito de Deus na tua vida. Pare de namorar com o teu passado e case com o teu futuro. Quantas viagens, quantos passeios, quantas coisas eu comprava, quantas coisas eu fazia, eu ia, sabe? Mas não faz mais parte da tua história, não faz mais parte do que você vive hoje. Até hoje eu encontro pessoas que andavam com a gente na igreja, que cantava, que era a coisa mais linda do mundo. Rapaz, vamos para a igreja. Não consigo, pastor, não consigo. Por causa do passado, já fazem 15 anos. A pessoa está presa em uma resposta turbulenta, num posicionamento bruto. A pessoa continua turbulenta, continua bruta, e ela está há 10 anos fora da igreja. Ou seja, ela está presa ao passado, não vive o propósito, porque não houve chamado. E tem chamado. Eu não sei o que você vai fazer, mas se você é inteligente, e eu sei que você vai romper com o teu passado hoje, para viver um propósito grande em Deus. Propósito é a razão porque algo existe, e você existe porque você é propósito de Deus. Comece a viver hoje o teu propósito. Qual é o teu propósito? Meu propósito é trabalhar. Vai trabalhar. Rompa com o passado. Eu tenho medo de ônibus, medo de metrô. Rompe com medo. Qual é o teu propósito? Meu propósito é eu ter a minha casa. Comece a poupar. Comece a economizar. Meus pais não tiveram casa própria, meus irmãos não tiveram, ninguém tiveram. Rompe com o passado. Eles não tiveram paciência. Agora uma nova história, uma nova caminhada. Hoje, uma cliente veio na loja para dar o testemunho que ela conseguiu comprar casa própria.
pastor, Deus fez um negócio incrível na minha vida. Ela tem uma papelaria aqui no Colorado. Ela falou, morava com meu sogro, minha vida foi um inferno, de 23 anos de casado. Falou, ele é o próprio Satanás, perturbou a minha vida, eu não aguentava mais, e eu falei, eu não vou mais ficar aqui. Porque ela colocou, eu coloquei um propósito no coração de sair daquele lugar, mas morar na minha casa própria. Aí sabe o que aconteceu? Escuta essa aí. Na época da Copa, falou, caiu no colo dela uma distribuidora, a editora do álbum da Copa. Chegou até ela, até a papelaria chegou até ela. Como? Chegou até ela. Falou assim, você quer ser distribuidora aqui da região? Falou, comigo mesmo. Ela vendeu 61 mil álbuns. Ela falou, pastor, foi um negócio assim incrível. Eu nem esperava. Cada álbum ela vendia a R$9. Eu não sei quanto que era, ela falou isso. Quanto? Não, então, mas ela vendia no atacado. Ela vendia para revender. Ela vendia a 9. Então ela vendeu 61 mil álbuns a R$9. Se ela ganhou comissão, porque a comissão já foi gigante. Ela falou, pastor, o que eu ganhei vendendo o álbum, eu estou reformando a casa que eu comprei. Aí ela me mostrou a reforma da casa. Meu irmão, jogou a casa no chão, jogou no chão, mas descascou todinha a casa e fazendo um monte de coisa bonita em piso e tal. Eu não sei quanto ela ganhou, mas deve ser muito dinheiro. Ou seja, ela tinha um propósito e ela viveu esse propósito. Ela não ficou presa ao passado. Eu não sei quantas vezes o sogro jogou palavra, você não vai sair daqui, você vai morar sempre aqui. Não sei qual foi o rolo, se teve rolo, como é que foi a história. O que eu sei é que o propósito ela viveu, mas ela rompeu com o passado. Você quer viver o teu chamado? Viva o chamado e alcance o seu propósito. Já vou terminar. Fique em pé nesse lugar. Feche seus olhos. Diga assim: propósito é a razão porque algo existe. E Deus se criou porque Ele tem um propósito com você. Você crê nisso? Crê mesmo? Põe a mão no coração. Eu quero orar por vocês. Se liga nessa canção.